apontar dedos do tipo, ai, mas você também não tem paciência, mas você também é muito explosiva, né? Aquela coisa de apontamento que as pessoas gostam de fazer como um grande exercício, né? De julgar a vida dos outros em vez de olhar para o próprio umbigo. Olá, Ares! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Áries. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vou tirar 10 cartas aqui para Áries. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Fundo do deck, Cavaleiro de Copas. Bom, tema familiar para Áries aqui. Vejo Áries, estou falando com os arianos que estão pensando ou já partiram, né, para essa atitude de encerrar um vínculo, um relacionamento aqui, né? Já saiu o casal representado e a atitude inicial que aparece como o cerne da questão é uma mulher que rompe uma estrutura, que rompe um vínculo pela rainha de espadas. Cruzando o caminho desta rainha está a carta da vitória. Então, é como se ela já tivesse esgotado todas as possibilidades, né? A vitória caiu aqui como um desafio, porque quando você não consegue mais ir adiante numa relação, não adianta você ficar esticando a corda, né? Não adianta você tentar e fazer mais do mesmo. Então, a vitória aqui, ela passa de um bloqueio, né? Você não conseguir ali se conciliar com alguém, para um alívio quando você fala, ok, eu desisto, né? A vitória também, às vezes você dizer não, é você ganhar algo, né? E quando você coloca os seus limites, essa vitória deixa de ser um bloqueio para ser um alívio. E é nesse sentido que vem o cruzamento aqui do 6 de paus com a rainha. No mental dessa rainha aparece o príncipe de paus, né? Provavelmente é o tema aqui desse rompimento, né? Desse afastamento. E a carta da família, que é o 3 de copas, no inconsciente. Então, se você tem uma família já estruturada, né? Ou se você tinha o sonho, porque aqui também este cavaleiro de copas fala sobre sonhos, sobre realizações. Pode ser que para alguns um relacionamento já durava um certo tempo, né? Um relacionamento aí de longa data, e essa mulher, de alguma maneira, jogou tudo pro alto, né? Tentou conciliar, né? Ser vitoriosa em realizar esse sonho até o momento que chuta o balde e fala, me libertar, também me livrar, acaba sendo uma vitória. Tá? Veja se ressoa com você, se não ressoa, você pula esse vídeo e busca outro no canal, mas vem no inconsciente esse desejo da constituição, né, de uma troca justa, verdadeira, honesta entre as partes. Nem sempre é possível. Vejo aqui que no passado você teve subsídios para investir nessa relação porque veio a carta da paz, né? Então, para sair da paz aqui no passado e mostrar você querendo cortar um vínculo, é porque muita coisa acabou perdendo sentido na sua vida, né? Nessa relação. E exigiu bastante coragem pela princesa de paus aqui, né? O par desse príncipe.
É muita coragem para seguir em frente. Tá com medo, vai com medo mesmo. É o que essa carta diz. O poder de realização está nas suas mãos. Né? Então a gente tem que saber também se despedir daquilo que não serve mais. E eu vejo este momento para alguns arianos. Você aqui vem representada como o imperador. É interessante porque esta rainha, claro, ela tem um lado feminino bastante forte, mas ao mesmo tempo uma certa agressividade, né? E você sai representada como o imperador em vez da imperatriz aqui. Né? É como se as pessoas não esperassem de você essa atitude tão incisiva, digamos assim, né? Aquele conceito do belo, arrecatado e do lar não serve para você. Né? E você veio aqui como o imperador. Alguém que fala, peraí, eu não vou ficar sendo a caçamba que é puxada pela corda, né? Eu quero ser protagonista. Então, de alguma maneira, eu sinto a energia de uma mulher que se rebelou, que até então fazia o seu papel social, aquilo que era esperado dela, né? Essa coisa muito acolhedora, cuidadora, compreensiva, que geralmente a sociedade empurra para a mulher. E aqui você fala, bom, isso não serve mais para mim, né? Eu tô me dando mal nesse papel. E você vem representada pelo imperador. Alguém que quer dar as cartas, falar, olha, se não é desse jeito, não tá bom para mim, então eu não quero mais. Né? Você não abre mais concessões, seria nesse sentido. E a carta da opressão ao redor. Tá? A atitude das pessoas ao redor é de julgar, é de tentar pôr panos quentes, oprimir, fazer você repensar, né? Ou apontar dedos do tipo, ai, mas você também não tem paciência, mas você também é muito explosiva, né? Aquela coisa de apontamento que as pessoas gostam de fazer como um grande exercício, né? De julgar a vida dos outros em vez de olhar para o próprio umbigo. Então, eu vejo aqui uma certa desaprovação ao seu redor. Pode ser de amigos, familiares, pessoas ali do seu convívio. E esta posição que fala de medo ou desejo, na atual conjuntura, pode ser até um desejo mesmo de ficar sozinha, pela carta do eremita, né? Do tipo, querer se isolar de tudo e de todos, principalmente porque ao redor aparece essa questão de julgamento, de apontamento, das pessoas quererem te empurrar de volta para o papel de bela, recatada e do lar, como eu já falei, e você não quer mais vestir essa máscara. Então, a solidão são os dois lados dessa moeda. Né? A solidão acaba sendo um refúgio para você e uma dor, porque se ver sem apoio, né, quando você está buscando melhorar, é muito difícil, né? Dá uma sensação do fracasso, como aparece aqui, fechando a mesa, né, de que você não consegue, às vezes, se fazer entender. Né? As pessoas, em vez de acolher, elas acabam te apontando, né? Falando o que não devem. E isso é doloroso, né? Você pensa, eu devia ter escolhido melhor minhas amizades, né? Falei nesse quesito. Eu chamei de alguns amigos considerei algumas pessoas como amigos e amigas, mas nessa hora é que a gente vê a verdade. Então eu sinto uma certa desilusão, como um efeito colateral, né, de uma atitude sua libertária. Talvez você esteja até se livrando de um sonho, nem sei se esse sonho de verdade era seu, né? Ou se você estava nesse relacionamento porque aquela coisa convém, né? Convém socialmente, convém para a família. Então eu sinto uma energia assim, né? Que tudo estava construído na base de uma paz, entre aspas, porque você não tinha paz. Era você abrir mão da sua paz para estar em paz com o restante das pessoas, com a sua família, né? E ao seu redor. E agora que você quer buscar a sua paz, as pessoas te colocam como uma vilã, né? Ou alguém que causou a guerra, ou a desilusão, né? A ruptura. E todo mundo quer arrumar um culpado, né? Mas ninguém quer vestir o seu sapato, né? Ninguém quer estar na sua pele.
Então, eu vejo essa situação aqui para alguns arianos e arianas, né? Veja assim, está invertida também a leitura. A leitura pode estar espelhada. Vamos para outros conselhos aqui para o signo de Áries. O que mais vem para Áries? Bom, eu vejo aqui você buscando se jogar no trabalho, porque isto que aconteceu feriu demais. Você pode ter, digamos, colocado ponto final, provocado esta situação, mas foi forçosamente provocada a situação, né? Porque você tentou maneiras de conciliação e não foi atendida. E isso te deixou ferida, magoada, mesmo com os julgamentos que eu falei, né, que acontecem ao redor. E a solução, olha, carta do trabalho, né, o 3 de ouros, junto com a volúpia, que é esse tesão, essa vontade, esta sede de viver. Então é como se você pensasse assim, bom, o que eu mais faço na minha vida de melhor nesse momento é trabalhar, né? Porque realmente me relacionar com as pessoas amorosamente, ou nesse âmbito das amizades, ou com os familiares, está me decepcionando muito. Então, essa aqui é uma tendência, né, de focar, mergulhar mais no trabalho. É uma forma de ter algo para chamar de seu, né? Não depender, digamos, tanto dos outros e você se sentir mais dona da sua vida, porque aí vem o sol brilhando neste quesito do trabalho, você conseguindo partir para uma próxima etapa da sua vida, né? Mas ainda o emocional muito enlameado, né? Essa carta aqui do deboche fala que a sua expectativa foi muito frustrada. E não só a expectativa, mas coisas que você não esperava também aconteceram, né? É uma frustração dos dois lados. Aquilo que você esperava não aconteceu e coisas que você nunca esperou das pessoas, de repente aconteceram de uma vez. Então, é uma overdose aqui. Não é qualquer coração que aguenta. Olha, espiritualidade com a sacerdotisa, abertura financeira e a felicidade. Eu gosto daquele ditado, há males que vêm para bem. Então, essa puxada de tapete que a vida te dá, não me parece aqui um castigo, me parece um livramento, né? Pelas mãos da sacerdotisa, é como se ela dissesse, uma mão, por um lado, ela traz uma abertura financeira, econômica para você, uma possibilidade ali, né, por meio do trabalho, como já apareceu, e na outra é o resgate da felicidade, da sua autoestima, né, de ser quem você é. Então, por um momento você se sente abatida, né? Fecha com a carta da prudência falando, tenha cuidado um dia de cada vez, não queira acelerar os passos demais para você não escorregar de novo, tá? Então dê tempo ao tempo, a sua bateria social deve estar muito baixa nesse momento, não é hora de encontrar muita gente, dar muita satisfação da vida, pedir conselhos para ninguém. Que mais para Áries? Olha, você acaba transmutando este sentimento, né, de até mesmo do fracasso, tomando consciência dos seus erros, tá? Não é para você ficar presa ali no looping eterno se culpando, tá? Conscientização é a chave. Vem a carta da buscadora, que é a carta da estrela, falando, tem uma outra estrela brilhando para você, né? Seja no âmbito financeiro, no trabalho ou amoroso mesmo, né? Algo que você busca que está ali para você e você vai conseguir colocar um ponto final nessa etapa difícil da sua vida e virar a página dessa história, tá? Não fuja da dor, enfrente a dor, né? Também não nutra, não é para você ficar alimentando a dor. Alimentar a dor é diferente de enfrentar a dor, né? E o enfrentamento da dor também não é uma guerra, é você conseguir acolher aquilo que você sente. Então, a sua força está em pensar realmente no assunto, em analisar, esmiuçar, né, pela carta do Sol com a Lua aqui em equilíbrio, né, isso que te traz a força para seguir em frente. E então
não é para ficar se martirizando, mas inevitável que você pense nisso, né? Você não consegue evitar o fato de pensar em tudo que te aconteceu. E aproveite o pensar, né, para encarar essa situação da melhor forma possível, colocando luz, né, jogando luz e vendo que você consegue se movimentar mais na parte do trabalho, das finanças, do que fazer grandes movimentos no âmbito familiar, no social, tá? É como se você estivesse também agora indisponível pela carta do pendurado, querendo fazer um balanço, né? Aquela expressão fechada para balanço. Cuidar das dores da sua criança, porque com certeza tem gatilhos lá de trás que te fizeram sair, olha. Antes era a Rainha de Espadas, agora você é representada pela Princesa de Espadas, deixando um cenário que ruiu. E nunca te faltou coragem, né? Então, você deve se orgulhar dessa coragem que você tem, porque nem todo mundo tem essa dignidade, né? E pode surgir realmente uma pessoa mais estruturada no seu caminho depois de tudo isso. Não tenha pressa, tá? Isso aqui é para depois. Foque em você, foque na cura, né? Na transmutação dessa dor para um estado ali de mais liberdade, mais felicidade, amor próprio. E é isso que mostra. Vou fechar aqui para Áries. Ó, a história aqui é um ponto final, a saciedade fala, você precisa esgotar também emocionalmente tudo o que aconteceu, então tem as fases ali do luto, né, não deixa de ser um luto, uma decepção, né, ó, perder alguém, perder um sonho. A carta do diabo fala para você focar em você, é o ego, no melhor sentido, né, é colocar o carro no trilho de novo, né, a sua vida no eixo, e recomeçar do zero. Tá? Então, nesse âmbito, não adianta ficar pensando em colar caquinhos. Tá? Aqui, pela carta da saciedade, é algo que saturou, né? E você agora tem que ser o foco, a prioridade da sua vida. Então, são os conselhos finais aqui para Áries. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.